bem eu parar de colocar metal pesado nos vídeos, mas samba já é demais. Vamos de algo mais ecumênico hoje. Que tal? No limiar entre o sagrado e o profano, entre a ordem e o caos, há um tempo de transgressão. Um tempo onde as máscaras caem, ou melhor, onde elas se erguem para revelar as faces ocultas da humanidade. Esse é o Carnaval. Suas raízes são antigas, muito mais antigas do que as ruas iluminadas pelos desfiles e as festas regadas à euforia. Para compreender o seu verdadeiro significado, devemos atravessar séculos de mitos, deuses esquecidos e ritos que desafiaram a própria estrutura da sociedade. E eu sou Nyx, a deusa da noite. Hoje vamos explorar as origens mitológicas dessa festa que recebeu muito mais influências do que você imagina. Muito antes das grandes avenidas e dos trios elétricos, o espírito do carnaval já pulsava nas festas da antiguidade. Entre os sumérios, egípcios, gregos e romanos, a humanidade sempre celebrou períodos de inversão, onde o cotidiano era deixado para trás e os instintos assumiam o controle. Entre os babilônios, uma das mais antigas festas com espírito carnavalesco era o Saqueia, onde a ordem social era temporariamente subvertida. O rei era destronado e um criminoso era retirado da cadeia e assumia seu lugar por um curto período antes de ser sacrificado. Já pensou se a moda pega? Na Grécia, os rituais dionisíacos celebravam o deus Dionísio, também conhecido como Baco, senhor do vinho, da loucura e do êxtase. Durante essas festas, os participantes se embriagavam e usavam máscaras para libertar seus desejos ocultos, acreditando que estavam possuídos pelo deus. Era um momento de comunhão entre homens e divindades, entre civilização e selvageria. Assim como no carnaval moderno, as festividades bacanais eram momentos de libertação, onde o consumo do vinho e a embriaguez não só permitiam, mas incentivavam uma experiência coletiva de êxtase. Essa prática ajudava a dissolver barreiras entre as pessoas, criando uma atmosfera de igualdade e comunhão. Nesses ritos, a inversão de papéis e a quebra das normas sociais eram comuns. Os participantes entregavam-se ao caos ritual, vivendo por um breve período uma existência onde hierarquias e convenções eram temporariamente suspensas. Essa tradição se reflete no espírito carnavalesco, onde máscaras e fantasias possibilitam a transformação da identidade e a subversão dos papéis habituais. Tanto os festivais em honra a Baco quanto o carnaval podem ser vistos como ritos de passagem que marcam a transição de um estado para outro, como o fim de um período de restrição e o início de um ciclo renovado. Essa dinâmica de morte e renascimento, de caos seguido pela restauração da ordem, é um elemento central tanto na mitologia dionisíaca quanto nas celebrações carnavalescas. Os romanos, herdeiros desse espírito festivo, aperfeiçoaram essa tradição com as Saturnálias, uma celebração em honra a Saturno, onde escravos trocavam de lugar com senhores, o caos reinava e tudo era permitido. As Saturnálias possuíam o mesmo espírito de inversão social e excessos que ecoam nos carnavais modernos. Com a ascensão do cristianismo, muitas festas pagãs foram condenadas, mas algumas delas eram fortes demais para desaparecerem. Assim, a Igreja transformou e adaptou esses rituais, absorvendo suas práticas dentro do calendário cristão. O Carnaval, como o conhecemos, está diretamente ligado à Quaresma, o período de 40 dias de jejum e penitência antes da Páscoa. Antes desse tempo de purificação, a população se permitia uma última explosão de prazeres carnais. Daí o nome
carnaval, que vem do latim carne levare, ou seja, adeus à carne. A Igreja nunca conseguiu extinguir completamente as antigas tradições. Em Veneza, máscaras refinadas cobriam os rostos dos nobres e plebeus, ocultando suas identidades e permitindo a liberdade que normalmente lhes era negada. Na França, o Mardi Gras, Terça-feira Gorda, tornou-se a grande celebração antes da abstenção da Quaresma. A essência da festa sempre foi a mesma: um último banquete antes do tempo de privação, o caos antes da ordem. Se na Europa o carnaval já era um espetáculo, foi no Brasil que ele se transformou em algo novo, vibrante e único. O carnaval chegou com os colonizadores portugueses, que traziam consigo a tradição do entrudo, uma festa popular onde as pessoas jogavam água, farinha e frutas umas nas outras. O entrudo era uma forma de catarse coletiva, uma libertação dos rigores cotidianos. Mas o verdadeiro carnaval brasileiro nasceu da fusão entre 3 mundos: o europeu, o africano e o indígena. Das ruas enlameadas do Brasil colonial, ele foi se transformando com o passar dos séculos. O batuque dos tambores africanos trouxe o ritmo e a essência dos antigos rituais tribais. A música, a dança e a alegria se mesclaram à tradição católica e às influências indígenas, criando algo totalmente novo. No século XX, surgiram os desfiles de escolas de samba, uma manifestação popular que une arte, história e identidade. O Carnaval do Rio de Janeiro tornou-se um espetáculo mundialmente conhecido, onde sambistas desfilam sob os olhos atentos do público, como os antigos cortejos de oferenda aos deuses. Por trás das cores, das danças e da música, o Carnaval ainda carrega seu antigo mistério. As máscaras, utilizadas desde os ritos dionisíacos até os bailes venezianos, possuem um simbolismo profundo. Elas representam a transgressão e a liberdade de ser outro, um duplo de si mesmo. Ao colocar uma máscara, não apenas escondemos nossa identidade, também revelamos nossos desejos mais ocultos. O Rei Momo, figura central de muitos carnavais pelo mundo, ecoa os antigos deuses da loucura e do prazer. Ele é um arquétipo da inversão, um senhor do caos, um Dionísio moderno que reina por alguns dias antes de desaparecer. E assim, entre as sombras da história e os clarões da modernidade, o carnaval persiste. Ele é o rito do excesso antes da contenção, do caos antes da ordem. É o momento onde tudo pode, onde a realidade se dissolve e o mundo se veste de cores, de música e de delírio. Seja nos bacanais da Grécia, nas saturnálias de Roma, no brilho das máscaras venezianas ou nos tambores de uma escola de samba carioca, o espírito do carnaval é sempre o mesmo. Ele é a dança dos deuses esquecidos. É a celebração do efêmero. E, acima de tudo, é o momento onde as máscaras caem. Ou talvez, onde o animal dentro de todos finalmente se revela. E você? Vai comemorar o carnaval? Quero agradecer de coração aos membros do canal por todo o seu apoio. Se quiser e puder contribuir com o canal, escaneie o código acima para acessar o LivePix. Se preferir, clique no botão Valeu Demais aqui mesmo no YouTube. Se inscreva, curta, comente e compartilhe o conteúdo para me ajudar a crescer e a trazer mais conteúdos interessantes. Quer saber mais sobre culturas esquecidas? Assista ao vídeo onde falo sobre as Tsansas e as tribos encolhedoras de cabeça da região amazônica, se preferir. Em outro vídeo conto sobre a origem do Halloween e toda a sua mitologia. Muito obrigada por chegar até aqui.
Fique bem. Sob o véu da noite.